Continuando, para explicar melhor o que acontece no tubo 3, é o que está representado nessa equação aqui. Com a adição do tiocianato de amônia, os íons de tiocianato livres vão substituir as moléculas de água que estavam coordenando o ferro, né, nesse complexo que tem o ferro 3 como centro metálico. A coloração, que era amarela, após a substituição dos ligantes, que seria as moléculas de água, passam a ser agora os ligantes que coordenam o ferro 3, é o tiocianato. Então, como vocês podem ver aqui, se for um parênteses, se for algum erro meu que eu esqueci de colocar, os ligantes que coordenavam o centro metálico, que seria que é o ferro 3, passa a ser agora o tiocianato. Então, esse APA complexo virou um hexatiocianato ferrato 3. E notem que o estado de oxidação também mudou, era 3+. Como eu adicionei 6 ligantes, cada ligante tem carga 1-, a carga desse complexo passa agora para 3-. Aqui tem a representação dele em colchete, e aqui tem a representação dessa estrutura. E devido a alguns efeitos, provavelmente da variação do delta, que vocês vão aprender isso lá em TCC, a cor desse complexo também mudou. É um indício forte de que teve uma mudança aí na complexação, é a mudança de cor desses complexos. Continuando, para o próximo slide. Esse foi o 1, né? Foi para observar essa formação desse complexo, mudando os ligantes, que antes eram as moléculas de água, e agora são os íons de tiocianato, observando essa mudança de cor, de um amarelo para um vermelho, um vinho meio escuro. O experimento 2, a segunda parte do experimento, consiste no uso de 2 tubos de ensaio. O primeiro tubo de ensaio solicita-se que colocasse um cobre metálico e ácido nítrico numa concentração de 6 molar. Esse experimento deveria ser feito numa capela, por causa do vapor que o ácido nítrico libera lá na hora da reação, e depois que entra em contato com o cobre metálico também. E depois de colocar o cobre metálico e o ácido nítrico no tubo de ensaio, foi solicitado que observasse a coloração, e o efeito que acontece é este daí. Aí, ó. O cobre metálico aí, que é uma moeda, né, que é de cobre, e o ácido nítrico. Começa uma reação também de efervescência. Então é isso, não acontece mais nada de tão interessante no vídeo. Então, dando continuidade, isso é o que vocês observariam no laboratório, caso eu estivesse fazendo experimento no tubo 1, com o cobre metálico e o ácido nítrico na concentração de 6 molar. E o que foi solicitado que fizesse feito no tubo 2? Adicionasse uma quantidade de sulfato de cobre, e esse sulfato de cobre fosse dissolvido em água e observar a coloração. A coloração do tubo 2 é uma coloração azulada, como vocês podem observar, semelhante ao do tubo 1. Então, o que aconteceu no tubo 1? O cobre metálico ele foi oxidado pelo ácido nítrico, né? E esse vapor marrom que está sendo liberado é o dióxido de nitrogênio, que é um gás que é formado no momento dessa reação. E como aconteceu no tubo 1, só que aqui é com o cobre 2 ele passa a ser hexacoordenado por moléculas de água. Agora, vocês têm um aquacomplexo, né? Um complexo com 6 moléculas de água que vão coordenar
o centro metálico, que é o cobre 2. E aí vão formar um hexágono complexo de cobre 2, tá? No tubo 2, acontece exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, não. O procedimento é parecido. A diferença é que o cobre 2 do primeiro tubo, ele é formado da oxidação do cobre metálico. No segundo tubo, não. No segundo tubo, vocês têm um cobre 2, que é proveniente do sal, sulfato de cobre. Então, aqui é um pariônico. O pariônico aqui é o íon sulfato, que tem carga 2-, e o cobre, que tem carga mais. E esse cobre, que tem carga 2+, ele passa a ser também coordenado pelas moléculas de água. Então, note que o complexo que é formado aqui no segundo tubo é igual ao complexo do tubo 1. A diferença é que o cobre, o centro metálico, ele foi proveniente dessa reação aqui, de oxidação do cobre metálico, tá? O cobre 2, desculpa. O cobre 2 desse complexo, ele foi proveniente dessa reação que aconteceu aqui, a reação de oxidação do cobre metálico. Mas o cobre 2 do segundo tubo, ele foi proveniente do sal. Mas ambos vão ser coordenados com água, com 6 moléculas de água, formando um complexo de geometria octaédrica. Tá? Nesse segundo experimento, a instrução foi que em cada tubo fosse colocado gotas de etilenodiamina e observasse a coloração. No tubo 2, o que foi que ocorreu? Após a adição da etilenodiamina, lembra que o tubo tinha uma coloração bem azul. E agora, deixa eu te dar uma que não é importante, o tubo antes tinha uma coloração bem azul, e com a adição da etilenodiamina, ele tem uma coloração bem roxa, bem violeta, uma coisa bem bonita. Então, o que foi que ocorreu nesse tubo? Né? Deixa eu dar pausa no vídeo, não é só para vocês verem a cor mesmo, como é que ficaria lá na hora. Então, o complexo que era hexacoordenado por moléculas de água, ao contato com a etilenodiamina, ocorre a substituição, mas uma substituição apenas de 4 moléculas de água e entra apenas 2 etilenodiamina. Por que isso acontece? A etilenodiamina, aqui nessa estrutura que vocês estão vendo, ela é um ligante bidentado, ela tem 2 átomos doadores, que são 2 nitrogênios, então apenas 4 moléculas de água na estrutura do complexo é substituída, né? Sai essas 4 moléculas de água e entra essa etilenodiamina como um complexo bidentado, tendo 2 átomos doadores, formando essa estrutura aqui que está representada com essa legenda aqui embaixo. Um complexo de geometria octaédrica. A etilenodiamina, ela entra com 2 átomos doadores, né? Aqui, por esse lado, por esse lado. E as moléculas de água permanecem, né? Uma em cima do plano e outra abaixo do plano, né? Isso foi o que ocorreu no tubo 1. No tubo 2, acontece a mesma coisa, tá? Porque em ambos os tubos foram formados os complexos hexacoordenados por moléculas de água e com centro metálico, o cobre 2 também entrou em contato com a etilenodiamina, né? E teve essa troca das moléculas de água por este ligante, tá? Agora, tem uma diferença, um detalhe do tubo 1 para o tubo 2. Então, a diferença não é uma diferença que vai afetar a cor, porque o complexo que é formado é o mesmo. E é essa espécie que é responsável por essa cor bonita aí que a gente está vendo. Tem alguns tipos de complexo que é uma molécula neutra, ele pode ser um cátion ou ele pode ser um ânion. Nesse caso, eu tenho um cátion complexo, que ele tem uma carga 2+. E pelo conhecimento de química básica aí, a gente já sabe que não existe esse composto iônico que ele pode ficar sozinho ou dissociado a nada no meio, em solução. Ele tem que ter o contra-íon. Qualquer íon, ele tem que ter o seu contra-íon. Então, como é que eu tenho um cátion, né? Eu tenho que ter o contra-íon desse cátion. E o contra-íon do cátion do tubo 1 é diferente do contra-íon do cátion complexo do tubo 2. O contra-íon do cátion complexo do tubo 1 é os íons nitrato. Lembra que é ele que provoca a oxidação do cobre? Então, o contra-íon desse complexo é o íon nitrato. Eu não representei ele, nem nas outras reações, eu não estou representando os contra-íons, porque o objetivo é observar a substituição dos ligantes. Então, mas eu achei interessante perguntar esse detalhe, para mostrar quem é o contra-íon. Tanto que a fonte que eu tirei esse complexo desse vídeo, ele é formado dessa